Olá, alunos! Voltamos então na segunda parte de demonstrações contábeis para a aula de economia e contabilidade rural, não é? Agora a gente vai ver assim, tentar ver rapidamente todas as demonstrações contábeis que são consideradas obrigatórias, né, pela lei, pela legislação, não é? Como exercício da aula de hoje, eu vou pedir o seguinte para vocês, eu vou pedir que vocês encontrem lá no Google, na internet, uma demonstração contábil de empresas que de alguma forma ofertam produtos ou serviços para a área rural, para cada uma dessas demonstrações, tá? Copiem, colhem em um documento, salvem em PDF e coloquem lá no final da nossa aula ali na tarefinha que eu vou abrir, tá bem? Então tá, vamos lá. Primeira é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, não é? A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ela é uma das demonstrações obrigatórias, não é? E ela vai evidenciar alterações que ocorrem no saldo da conta que chama lucros ou prejuízos acumulados. Na verdade, a conta chama prejuízos acumulados porque os lucros, desde a mudança da última legislação relacionada à contabilidade, desde a 11.638, a gente não pode destinar lucros ou deixar, aliás, não pode deixar o lucro simplesmente parado, é preciso que faça uma destinação. Então a conta ela chama prejuízos acumulados, mas você demonstra o que é que você fez com os lucros da empresa, tá bem? Então lá, de acordo com o artigo 186 da 6404 de 76, a 6404 de 76 é a lei básica onde você diz exatamente o que é que diz exatamente como é que se faz ou como é que se constrói cada uma das demonstrações que a gente estuda. Ela é baseada numa lei. Por isso que eu falo que contabilidade, ele se aproxima a faculdade ou os estudos, a ciência se aproxima muito mais do direito do que efetivamente da matemática, digamos assim. Então, lá na 6404 está escrito o seguinte, que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante de dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída nas demonstrações das mutações do patrimônio líquido se elaborada e publicada pela companhia. A DLPA ela é obrigatória para sociedades limitadas e outros tipos de empresa, conforme a legislação de imposto de renda. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ela discrimina basicamente o saldo de início do período e ajustes de exercícios anteriores, as reversões de reserva e lucro do exercício e transferências de reserva, por exemplo, ou dividendos. Ajustes de exercícios anteriores também. Então, ela basicamente vai dizer o que é que foi feito com o lucro da empresa, ou se houve prejuízo. Ela é uma conta para expressar, ela é uma demonstração para expressar exatamente essa questão. Então, a gente tem ali 3 entes, que aparecem nessa conta, que é a reversão de reservas, que correspondem às alterações ocorridas nas contas que registram essas reservas, mediante a reversão de valores para a conta lucros acumulados, em virtude daqueles valores não serem mais utilizados, ou seja, a gente pega os valores e reverte ele para a conta que chama lucros acumulados, e nesse caso, lucros acumulados agora destina, não é? Então, esses valores são destinados em reserva para lucros, reserva para acionistas. Lucro ou prejuízo do exercício, que é o resultado líquido, que aparece lá no DRE. O DRE, o saldo do DRE pode ser positivo ou negativo. Sendo negativo, é um prejuízo, então vai estar aqui, provavelmente aí precisa de um financiamento, enfim, para um empréstimo para cobrir. Sendo lucro, ele vai ser reservado, ele vai ser transferido para uma reserva. Então, a gente tem as reservas legais, estatutárias,
reservas de lucros a realizar, reserva de contingências, mas você não pode simplesmente deixar o dinheiro solto na contabilidade, não é? A DLPA, ela é um relatório contábil que vai mostrar as mudanças que ocorreram no patrimônio dessa organização durante um período e onde é que ele foi aplicado. Ele vai ser um documento que aponta mudanças patrimoniais, apresentando detalhes e as variáveis que influenciavam nessa alteração entre o saldo inicial e o saldo final da empresa. E essas mudanças, elas podem ser tanto o aumento do lucro ou do prejuízo acumulado no período que é analisado. A DLPA, ela vai trazer dados sobre as ações de reinvestimento do capital de lucro líquido da empresa a partir dessa integração que ela faz com o balanço patrimonial e com o DRE, né? Ela faz uma integração por quê? Porque as contas reserva legal, reserva de contingência, prejuízos são contas expressas lá dentro do balanço patrimonial. Prestem atenção. Então, dentro do balanço patrimonial, estas contas estão lá e, ao mesmo tempo, elas são resultado do DRE, né? A integração tem que acontecer. Ou seja, por meio dela, a gente vai esclarecer os relatórios e notas explicativas qual a real situação patrimonial da empresa e os seus resultados nesse período analisado. O principal objetivo é o de apontar como é que foi a distribuição do resultado ao longo do exercício. E ela vai apresentar, então, essa de destinação do lucro apurado do DRE. Então, o lucro ou a destinação dele, a apuração desse resultado é a principal informação da DLPA. Aí a gente tem ali o que fazer com o lucro. Uma parcela do lucro é distribuída então aos donos da empresa, acionistas ou sócios em dinheiro e remunerado então no capital investido. Essa remuneração, que é conhecida como dividendos, então, que é o valor dado. Outra parcela é reaplicada na empresa, então, que a gente no geral aplica para reinvestir, não é? E é conhecida como esse lucro retido. Então, você tem ali, dentro do balanço patrimonial, ativo e passivo. E você tem lá, no patrimônio líquido, lucro retido. Ali no passivo, dividendos a pagar, porque você pagou dívidas. Aí você tem lá, 40% do lucro serão pagos como dividendos. E 60% do lucro serão pagos ou serão reinvestidos. Então, você tem lá lucros retidos e dividendos. O valor do DRE é destinado tanto dentro do balanço patrimonial no ativo, aliás, no passivo, para pagar dividendos, quanto no patrimônio líquido para lucros retidos. É só a forma com que a gente expressa o resultado, então, do DLPA. A cara de uma demonstração de lucros ou prejuízos acumulados é essa. A gente tem lá o saldo, e aí a gente tem ajustes, retificação de algum erro, lucro do exercício, o total disponível e aí as transferências. Você vai lá e pega o dinheiro total do lucro e transfere para reserva legal, estatutária, contingência, retenção de lucros e reserva de lucros, né? Então, na verdade, é uma conta que só mostra o que é que fizeram com o lucro da empresa, que sai lá do DRE. O DRE mostra quanto a empresa lucrou e o DLPA vai explicar o que fizeram com o dinheiro que a empresa lucrou. E aqui a gente vai explicar o que são cada uma das reservas. Reserva legal, estatutária, para contingência, reserva orçamentária, reserva de lucros a realizar, transferência de lucro para dividendos. Então, para gestores, o que importa entender é que a DLPA é um tipo de controle financeiro importante, porque ela ajuda a ter uma visão mais realista do cenário da empresa. E aí, por conta disso, a gente pode tomar decisões mais acertadas. Ela vai trazer dados como variações de caixa, por exemplo, e vai mostrar o período em que houve mais ou menos lucro ou mais prejuízo. E isso vai ajudar, óbvio, na elaboração de planejamento empresarial e vai possibilitar, então, que essa empresa consiga entender como é que o negócio dela anda crescendo ao longo do tempo, além de compreender exatamente a questão econômica, a possibilidade de investimentos ou expansão. E, além disso, ela verifica sobre a movimentação de lucro dentro da empresa, se ele foi distribuído entre os sócios ou reinvestido. Na estrutura, ela vai trazer algumas informações que estão, então, ligadas a essa destinação de lucros. Ela vai indicar o saldo inicial, como a gente viu ali, o lucro líquido, o saldo final e o ajuste, né, para onde foi esse valor.
e é de acordo com esse ajuste de para onde é que foi utilizado esse valor que a gente pode fazer então o planejamento da empresa, da organização. Então, o que a DLPA fala com relação à saúde financeira da empresa? Bom, muito mais do que apresentar os números, ela entende o momento da empresa e como projetar o futuro, porque ela é um documento que vai trazer informações úteis para o gestor conhecer melhor e de forma mais real o cenário financeiro da empresa. Ela vai trazer dados de lucro ou prejuízo anual e vai fazer com que o administrador compreenda então e conheça a performance no período. Então, conhecer e analisar com detalhes os dados dessa demonstração permite para os gestores, enfim, ter uma visão mais global sobre as estratégias que eles vão adotar para a obtenção de lucros dentro da organização. Então, a segunda demonstração que a gente vai ver na aula de hoje é a demonstração de fluxo de caixa. A demonstração de fluxo de caixa também ela é organizada numa norma que é a NBC TG 03, do Conselho Federal de Contabilidade. O fluxo de caixa, o demonstrativo de fluxo de caixa, na verdade, é a demonstração que apresenta a capacidade de uma entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa, e assim como apresenta a necessidade da utilização desses recursos ou desses fluxos de caixa. O DFC, ele vai apresentar aos usuários dessa informação como é que os recursos da empresa foram consumidos, ou seja, de que forma a empresa gerou caixa para que seja possível avaliar a capacidade financeira dela de gerar dinheiro e as necessidades de consumir esse caixa para gerar receita. Lá na 6404 de 76, no artigo 176, vai falar que ao fim de cada exercício social, a diretoria ela vai elaborar, com base na escrituração mercantil da empresa, algumas demonstrações que vão exprimir com clareza o resultado da empresa. A 11.638 de 2007 mudou completamente, não completamente, mas de uma forma bem expressiva a contabilidade, né? Então, a partir disso, se é uma companhia aberta, a demonstração de valor adicionado foi adicionada nas demonstrações que são obrigatórias. Então, para qualquer empresa que tem um balanço com capital maior do que 2 milhões de reais, é obrigatória a elaboração e a publicação do DFC, do Demonstração de Fluxo de Caixa. Por meio da resolução 1185, ele aprovou essa NPC, onde mostra como é que as demonstrações contábeis e o DFC, ele aparece então a partir de então como obrigatório, depois de 2009. Então, o conjunto completo das demonstrações que são obrigatórias, elas estão aqui, que é balanço, DRE, demonstração de resultado abrangente, demonstração das mutações de patrimônio líquido, demonstração de fluxo de caixa, o DVA de valor adicionado e as notas explicativas. Essas demonstrações contábeis, todas elas são consideradas obrigatórias para SAs e empresas limitadas com capital maior do que 2 milhões. Então, o fluxo de caixa, o componente da demonstração de fluxo de caixa, vai apresentar então os fluxos do período e são classificados por atividade. Você tem as atividades operacionais, de investimento e de financiamento, né? E a gente tem dois tipos de metodologia, digamos assim, para elaborar o fluxo de caixa. O método direto, ele aponta quais as principais classes e recebimentos brutos e pagamentos brutos que são divulgados. E o método indireto, no qual o lucro líquido ou prejuízo é ajustado pelos efeitos das transações que não vão envolver caixa, né, pelos efeitos de qualquer diferimento ou apropriações. Aqui a gente tem o método indireto, então a gente vai ter ali no fluxo de caixa, é melhor sempre com exemplo para entender, né? A gente vai ter ali no fluxo de caixa das atividades operacionais o lucro líquido, depreciação, lucro ajustado. E aí a gente vai ter a variação das contas patrimoniais operacionais, como clientes, estoques, fornecedores, salários a pagar. E aí o caixa líquido gerado ou consumido. O DFC ele vai fazer o quê? Ele vai abrir a conta caixa, então ele vai mostrar quais atividades elas foram
geradas pela operação da empresa, quais foram geradas por contas de patrimônio, né, por negócios relacionados a contas patrimoniais e quais foram geradas a partir de investimento. Por que é importante que as empresas apresentem um demonstrativo de fluxo de caixa? Porque ele vai evidenciar exatamente dentro das demonstrações, né, porque só o caixa não diz muita coisa, mas de onde é que vem o caixa que fica ali dentro da empresa. Então, por exemplo, o fluxo de caixa de atividade de investimento, a gente tem lá entradas, venda de terreno, investimento, venda de imobilizado, saída, né, compra de software, por exemplo, e aí o caixa líquido gerado. E o fluxo de caixa de atividade de financiamento, mesma coisa, entradas e saídas e o fluxo gerado, para você saber exatamente quanto a empresa negociou relacionada ao operacional, aquilo que é a atividade fim dela, e quanto de negócios ou de valores entraram por outras questões, como atividades de investimento, atividades de financiamento. Então, a demonstração de fluxo de caixa também ela pode ser apresentada através do método direto, onde tem as entradas e as saídas simplesmente, que são os fluxos de caixas de atividades operacionais. Eles também vão discriminar, de certa forma, tudo que aconteceu dentro da conta caixa. Eles só não serão divididos por investimentos, financiamentos e operacional. Mas aí você vai ter ali pagamento de compras, despesas administrativas, despesas com salários. Então, fluxo de caixa das atividades de financiamento ali, fluxo das atividades de financiamento. E o DVA, então. A demonstração de valor adicionado, ela sofreu uma alteração pela Lei 11.638, lá em 2007, que inclui a demonstração de valor adicionado no conjunto de demonstrações que são elaboradas de forma obrigatória e devem ser aprovadas por Assembleia Geral Ordinária, no caso de companhias abertas. A demonstração de valor, ela é a demonstração que tem por objetivo apresentar de uma forma ordenada, sintética, a riqueza que foi gerada pela entidade no determinado período que ela está sendo analisada e a distribuição dessa riqueza. Então, ela representa a riqueza que foi criada pela empresa, né, medida pela diferença entre o valor de vendas e insumos adquiridos de terceiros. E ela inclui o valor adicionado recebido em transferências, ou seja, que foi produzido por terceiros e transferidos à entidade. A obrigatoriedade dessa demonstração, né, foi adicionada pelas companhias abertas, não fazia parte do escopo de estrutura para a preparação e apresentação das demonstrações financeiras antes disso. Mas o IASB, que é o International Accounting Standards Board, que é o Conselho de Padrões de Contabilidade Internacional, e o GAP, que é o Conselho também de Princípios de Contabilidade Geral, passaram a tornar ela obrigatória. E aí eu lembro a vocês que todas essas mudanças aconteceram, sobretudo, por conta dos problemas, né, recorrentes nos Estados Unidos, né, da quebra financeira após o caso da Enron. Né? E aí os conselhos de contabilidade começaram a verificar a importância de que mais demonstrações fossem tornadas obrigatórias, a fim de que as empresas, né, tivessem uma menor possibilidade de falsificar as demonstrações e apresentar resultados melhores, né, do que se espera. Em linhas gerais, de acordo com a CVM, que é o órgão brasileiro que controla a contabilidade, a demonstração ela apresenta a parcela de contribuição que a entidade tem na formação do produto interno bruto. Então, o cálculo de valor adicionado contábil é diferente do econômico, à medida que o PIB, o produto interno bruto, é calculado pela economia e se baseia na produção, enquanto o PIB, calculado pela contabilidade, ele está alicerçado no conceito da realização da riqueza, ou isto é, o princípio da competência, né? Quanta receita foi arrecadada naquele período. Ela tem que evidenciar essa demonstração algumas questões, uns componentes que são obrigatórios: as receitas, os insumos adquiridos de terceiros,
os valores retidos pela entidade, os valores adicionados que são recebidos em transferência a outras entidades, o valor total a distribuir e a distribuição desse valor que foi adicionado. Em relação à distribuição da riqueza, de acordo com o item 6 lá da resolução da CVM, ela deve trabalhar no mínimo alguns itens. Então, distribuir a riqueza onde? No pessoal e encargos, porque vai pagar, né, funcionários, impostos, taxas e contribuições, juros e aluguéis, juros sobre o capital próprio, dividendos e lucros retidos ou prejuízos no exercício. Receitas, então, nesse grupo, devem ser apresentadas de acordo com esse item da deliberação da CVM, vendas de mercadorias, qualquer receita que seja resultante de operações, né, decorrentes das atividades fins da empresa, como ganhos ou perdas de capital, e provisão para créditos de liquidação duvidosa, que são os valores relativos à constituição ou reversão de provisão de créditos duvidosos. O que é essa conta, né? Provisão para créditos de liquidação duvidosa. Quando vocês veem essa conta em alguma demonstração, seja na DVA ou seja no balanço patrimonial, ela é uma conta bem importante, porque é um cálculo que a contabilidade faz de possíveis não pagamentos, né? De pessoas que não cumprem com o acordado na transação comercial a que se destina a organização, né? Os caloteiros, é uma conta para provisão de caloteiros. Então, assim, quanto maior essa conta, se comparado ao volume de caixa dessa organização, por exemplo, significa que mais ela tem encarado mais pessoas que não estão pagando. E isso soa como um alerta, porque pode indicar para essa organização que talvez ela também esteja de alguma forma não cumprindo com esse acordo comercial. Ela pode estar fazendo produtos ruins, né? Pode ter diminuído a qualidade, ou ela pode simplesmente não estar entregando os produtos. Então tem ali muitas questões que podem estar envolvidas e que são bem ruins, assim, com relação a essa conta que chama provisão para créditos de liquidação duvidosa, que às vezes é provisão para credores, enfim. Insumos adquiridos de terceiros. Ali dentro dessa conta, que chama insumos adquiridos de terceiros, vai ter o custo do produto, os materiais gastos, né, valores relativos às despesas e as perdas e recuperação de valores de ativos também. Na depreciação, amortização, exaustão, então, vai se apresentar as despesas relacionadas a essas três questões, que incluem, então, as relativas aos bens utilizados na produção dos produtos, não é? Então, a depreciação tem a ver com o valor de perda do produto, né, do bem, enfim, que a empresa possui. Depreciação significa o quê? Você vai lá, basicamente compra o carro, tira da loja, ele já vale um pouco menos, um ano depois ele deprecia e assim por diante, não é? A amortização tem a ver com eu pagar, né, as parcelas. Então, digamos que eu devo 100 mil e aí eu tenho parcelas de 10 mil para pagar. Cada vez que eu pago uma parcela, eu estou amortizando. E a exaustão aí é diferente. A exaurir um bem é mais utilizado mesmo no meio rural. É quando você tem, por exemplo, um açude. Aí você exaure porque você vai tirando e não há possibilidade de novo repor de alguma forma a água, porque você exauriu. Ou árvore, quando você corta, enfim, porque daí você utiliza tudo. Valores adicionados recebidos em transferências de terceiros, né? E aí vai estar ali resultados de ganhos ou perdas de equivalência de patrimônio, receitas financeiras e outras receitas, como dividendos e royalties, que a entidade, então, tenha recebido. Na segunda parte do DVA, então, que vai estar lá a forma como foi distribuído, a gente vai apresentar contas como pessoal, impostos, contribuições, taxas, remuneração de capital de terceiros, remuneração de capital próprio. Os valores apropriados ao custo é o resultado do exercício em forma de remuneração direta, benefícios, FGTS, onde é que você está gastando no final, não é? Impostos, taxas, contribuições, e aí os impostos, taxas e contribuições vão depender do tipo de atividade que a empresa exerce. Cada atividade vai gerar um tipo de contribuição diferente. Remuneração de capitais de terceiros, né, juros, aluguéis, outras remunerações, eles têm a ver
com juros que vão incluir despesas financeiras, aluguéis, né, pagos ou creditados a terceiros, e qualquer outro tipo de remuneração. Remuneração de capital próprio, então vai ter ali também os juros sobre capital próprio, e lucros retidos ou prejuízos do exercício também vão estar ali dentro dessa demonstração. Ativos construídos pela empresa para uso próprio, né? Então também estarão evidentes dentro dessa demonstração. E ajustes de exercícios anteriores. Ajustes de exercícios anteriores, conforme tem lá o item 18 da CVM. Então, vai ser adaptado dentro da DVA relativo ao período mais antigo. Você vai lá e vai reorganizar, digamos assim, as contas, e dependendo dos ajustes, essa conta também entra aqui no DVA. Distribuição de lucros também, porque é para onde você está destinando, né? Onde está indo. A DVA vai demonstrar onde veio o dinheiro e para onde ele vai. E ali tá bem ruim de ver, eu sei, mas vocês podem abrir lá nos slides que eu vou adicionar na aula. Vocês podem abrir e aí vocês vão conseguir ver direitinho um exemplo de DVA. Bom, a última demonstração é a demonstração das mutações de patrimônio líquido. A elaboração dessa DMPL, ela é facultativa, né? Que a gente já citou anteriormente. A demonstração das mutações de patrimônio, ela vai mostrar o que ocorreu com o patrimônio líquido da entidade ao longo de um período. E as contas que formam esse patrimônio, então, e as variações que aconteceram. Então, no geral, são acréscimos e diminuições de lucro, reavaliação, né, causadas por prêmios recebidos, por doações. É uma conta que já foi obrigatória, mas não é mais, né, e que vai mostrar lá dentro da conta do patrimônio líquido, dentro do balanço patrimonial, ele vai abrir o patrimônio líquido e vai mostrar. Não sendo obrigatório, é bem raro que as empresas efetuem ou que mostrem essa demonstração de forma separada, não é? Porque, de certa forma, ela foi substituída por outras informações que são evidenciadas e mais facilmente calculadas pelas organizações, como o DVA, por exemplo, que vai mostrar realmente o valor adicionado ou o fluxo de caixa, e as origens e aplicações de recursos também. Então, assim, essas outras demonstrações, elas acabaram tirando a função das mutações de patrimônio líquido dentro da organização. E aqui tem um modelo, né, um modelo reduzido da DMPL.